Está extremamente difícil nesse momento, da noite para o dia. Não, você vai precisar de anos de trabalho, mas anos de trabalho para reposicionar o país. Então, o Reino Unido, para mim, é um exemplo muito grande. Você tirando ali Londres, o Reino Unido hoje é mais pobre que o estado mais pobre do Reino Unido, dos Estados Unidos, que é Mississippi. Ao ponto que chegou a Polônia, se você continuar, a Polônia ter feito uma série de coisas na direção certa. A Polônia, se você projetar, talvez em 2030, tem uma renda per capita maior do que no Reino Unido. Em 2030 é agora, cara. Então, você está numa situação em que esse sonho da classe média sumiu. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa. E isso tem implicações políticas. Qual é a implicação política? Tá? Que eu acho interessante conversar. Você tinha um mundo em que o incumbente sempre ganhava uma eleição. Ser incumbente quer dizer que você ganhou a eleição. Né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Fernando Henrique ganha a eleição. Lula ganha a eleição. Dilma ganha a eleição. Né? Incrivelmente, o Bolsonaro perdeu a eleição, perdeu poucos votos. Mas ser incumbente quer dizer Estados Unidos, o presidente que não conseguia a reeleição é shameful, é vergonhoso você não conseguir, porque a tendência, quando Bush pai perdeu a eleição, a reeleição dele, né, depois do processo ali, que todo presidente ia sendo reeleito, né, Carter, que eu acho que perdeu a eleição também, esse processo era um shameful para a pessoa. Porque é tua obrigação ganhar aquela reeleição. Você tem a máquina na tua mão, você tem o governo na tua mão. Como é que você vai perder, né, uma reeleição? Mas está ficando comum no mundo inteiro. Está ficando comum no mundo inteiro que o incumbente perca a popularidade rapidamente depois de estar no governo e, perdendo essa popularidade, não consiga recuperar no último ano, que é uma coisa muito comum, né? Ele perdia a popularidade, recuperava no último ano com a máquina na mão e conseguia a sua eleição. Você acha que rede social tem a ver com isso? Total. Eu acho total. Eu acho de várias maneiras, tá? Um dos principais problemas, quando eu digo porque toda pessoa devia empreender na vida, eu acho que empreender dá um sentimento de responsabilidade pessoal, um crescimento de responsabilidade pessoal, que é muito difícil você ter e amadurecer sem que você passe por essas dificuldades. Né? Uma pessoa que não passou por dificuldade na vida e não teve que vencer esses obstáculos, amadurecer para ela é muito mais difícil. E a maioria das pessoas, na verdade, não amadurecem na vida. Homem, principalmente, se não forma família e se não tem a responsabilidade, né, de lidar com o lar, só muda o preço dos brinquedos na vida. Ele vai comprando brinquedos cada vez mais caros, mas ele não amadurece. E a maioria das pessoas, na verdade, não Foi genial, Rui. Eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Tá muitas vezes que você falou aqui. Mas o cara que não amadurece, a parcela da sociedade que não amadurece, que é uma parcela não trivial da sociedade, ela acha a rede social como um campo extremamente fértil para ela, para colocar a culpa do que aconteceu na vida dela em outras pessoas. Né? Então a culpa não pode ser minha, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do Trump, a culpa é do Biden. Alguém tem que ser responsabilizado pelo que está acontecendo comigo. Né? E normalmente você vê redes sociais. Inclusive, eu lido muito, eu acabo lidando muito com isso nesse processo que eu faço de tentar passar conhecimento, dividir. Cara, às vezes eu pego os comentários, eu olho assim, eu dou risada, eu digo assim, cara, como é que o cara tem tempo de vida para entrar e colocar um comentário desses, numa coisa que não tem nada a ver com ele, que não vai beneficiar ele em nada, que não vai mudar a vida dele, para que entrar e colocar um comentário desse, né? E vocês vivem isso também no dia a dia, você deve se perguntar. Uhum. Né? Porque existe um processo, uma imaturidade na maioria das pessoas que você tem que transferir a culpa do que está acontecendo com você para alguém. As redes sociais são extremamente férteis, né? E as redes sociais, elas refletem comportamentos que você vê desde a Bíblia. Né? O ser humano não mudou muito. E todo esse embate social, Keynes tinha aquele sonho, né? John Maynard Keynes tinha aquele sonho de que quando o mundo se tornasse muito produtivo, né, as pessoas iriam trabalhar menos e elas iriam dedicar mais tempo ao lazer e à vida pessoal delas. E não aconteceu. Com exceção de algumas partes da Europa, que daqui a pouco talvez esse processo até se reverta, a China está na escala 9-9-6. Trabalha de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Né? A gente aqui no Brasil trabalha horas longas, normalmente. Né? Só quem tem escala, quem tem escala 6x1, essas coisas assim, CLT, a gente que empreende é todo dia. Eu trabalho domingo a domingo. Eu não tenho... domingo eu estou sentado trabalhando.
Cara, eu me perdi aqui. Onde é que eu tava mesmo, cara? A gente tava falando sobre... Você tava falando sobre essa questão de que, olha, o Keynes achava... O Keynes achava, exatamente. O Keynes achava que isso ia acontecer. E não aconteceu. O que aconteceu, na verdade? Um sistema muito mais primário do ser humano. Qual é o sistema primário do ser humano? É competição, e é reconhecimento social, e é respeito social. O ser humano luta principalmente homens, eles lutam por respeito social. É isso que eles querem. Para mim, um filme que eu vi que mudou a minha vida, eu sabe que eu gosto muito de cinema, né? Mas o filme que mudou a minha vida, de eu sentar e refletir muito, foi Birdman, com o Michael Keaton. Eu não vi esse filme ainda. Cara, esse filme é maravilhoso. Por quê? Birdman é uma luta por relevância. Tá? E eu nunca esqueço o Jim Carrey, para mim, que é um cara maravilhoso, né? Um cara que passou por problemas psicológicos sérios. E, assim, eu queria que todo mundo tivesse sucesso na vida para perceber que isso não vai resolver o seu problema. Né? É aquele discurso que ele faz, né? Quando ele ganha o segundo Globo de Ouro, né? Que ele diz assim, nossa, agora quando eu estou ganhando meu... Que é uma coisa fantástica para qualquer ator. 1 já é fantástico, 2 é incrível. Assim, agora quando eu durmo de noite, tudo que eu sonho é ser Jim Carrey, o cara que ganhou 3 vezes o Globo de Ouro, porque daí vai ser o suficiente. Né? Daí, finalmente, eu vou me satisfazer. Mas a luta do ser humano é uma luta por relevância. As pessoas querem se sentir relevantes. As pessoas são... A gente nasceu, o nosso objetivo é competitivo de uma maneira ou de outra. Tá? Olha os nossos, tipo assim, as pessoas, os seres que seus DNAs mais perto da gente, né? Primatas, chimpanzés, são sociedades extremamente, né? Como o chimpanzé, por exemplo, que é o mais perto da gente, extremamente competitivas e agressivas. Tá? Ser humano, a história do ser humano é competitiva e agressiva. A gente é homem das cavernas rodando em software do século XXI. Tá? É o que a gente é. O software controla a gente, mas tem um homem das cavernas ali que, se deixar solto, meu amigo, ele está presente em milhões de anos de evolução. Então, eu acho que a rede social, ela solta esse homem das cavernas. Por alguma razão. Ela te dá meios de comparação que você não tem tão na sua cara normalmente. Tá? O Instagram te dá, putz, cara, olha o cara aqui, pô, meu vizinho tá indo para Tailândia, cara, putz, eu não posso passar minhas férias em Iguaba. Aqui no São Paulo deve ser o quê? Ubatuba, não sei, eu não conheço as férias em São Paulo. Como chama que a gente Guarujá? foi? Guarujá. Eu não vou passar minhas férias no Guarujá se meu vizinho está passando as férias na Tailândia, né? Então, primeiro, ela gera um meio de ressentimento social, né, que é muito presente, um meio de comparação social que a gente não estava acostumado com esse tipo de comparação social, não nessa necessidade. Segundo, ela te dá a capacidade, que é o que a gente tem em qualquer vídeo e que a gente grava, né, da pessoa, sem dar nomes, né, com uma máscara com relação à sua personalidade, entrar e falar o que você quiser na hora que você quiser, sem consequências, né? Então entra ali um cara que é uma sopa de letrinhas e bota um comentário horroroso, né, sobre você, e é isso. E você solta a sua agressividade, as pessoas soltam a agressividade delas ali, né? É só você entrar em eleição. Qualquer Instagram de político, ou qualquer vídeo de político, que as pessoas entram para escrever barbaridades naquilo ali. O Bruno fala uma coisa muito boa, ele fala, não existe hater ao vivo. Eu nunca encontrei hater ao vivo. Porque ele pode ter consequências. Ele escreve na internet, né? Agora, chegar e falar pra você assim ao vivo, não consegue. Não, as discussões da internet, elas chegam a níveis homéricos, assim, um cara ofendendo gerações da sua família. Só que ao vivo ele nunca falaria aquilo, porque sempre tem a sombra de enfrentamento físico, entendeu? Na internet não tem isso. Eu acho que é exatamente isso, né? Que é sempre o que mantém a sociedade civilizada, né? Principalmente entre homens, né? Em algum momento você tem o medo do enfrentamento físico e dali as consequências são grandes. Então, Eu te interrompi, você falou que agora na política o pessoal tá lá escrevendo um monte na internet. É terrível. É tipo assim, esse sentimento de comparação, ressentimento, sobre coisas que, na verdade, em muitos casos não são verdade, né? A minha vida não é o Instagram, certamente ela não é o Instagram. E esse campo fértil para você soltar a tua agressividade, né? A gente nunca teve no X. Né, como empresa, como grupo empresarial, a gente nunca teve. A gente optou, diz assim, eu não quero estar nessa plataforma porque é um meio muito agressivo e não vai fazer bem para a nossa empresa estar nesse meio,
tão agressivo que é, né? E enquanto vamos para plataformas em que representem o tipo de pessoas que a gente quer passar essa informação. Porque eu acredito que o cara que chegou até aqui já com 1h20 de podcast, esse cara está interessado em conhecimento. Aliás, podcast para mim sempre foi a coisa mais incrível que se desenvolveu nos últimos 10 anos, porque eu nunca esperava que alguém sentasse 2 horas simplesmente para receber conhecimento. Eu achava que esse mercado não existia. E esse mercado, na verdade, é gigantesco. As pessoas sentam